Marcelo olhou para Renata com um sorriso de desdém, cruzando os braços enquanto bloqueava a porta da sala. Você tem 2 semanas para arrumar suas coisas e ir embora, declarou com frieza. Vai morar naquele barraco que você herdou no interior. Eu e a Lídia vamos ficar aqui no apartamento. Afinal, é meu, não é? Renata sentiu o coração apertar, mas algo dentro dela permaneceu calmo. Ela havia acabado de voltar do funeral da tia Helena, e suas palavras ainda ecoavam em sua mente. O envelope fechado, a caixa de madeira, os documentos que ainda não havia mencionado. Renata olhou para o marido e, para surpresa dele, simplesmente sorriu. Um sorriso tranquilo, quase aliviado. Como você quiser, Marcelo, respondeu suavemente. Ele franziu a testa, confuso com aquela reação. Antes de começarmos essa história incrível, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história emocionante como esta. E conte aqui nos comentários de qual cidade e país você está nos ouvindo. Adoramos saber de onde vêm nossos ouvintes. Agora, prepare-se para uma história sobre escolhas, segredos e como a vida pode surpreender quando menos esperamos. Era madrugada, quando o telefone tocou no apartamento do Silva. Renata tateou no escuro até encontrar o aparelho na mesinha de cabeceira. Alô? Atendeu com voz sonolenta. Posso falar com a Renata? Perguntou uma voz feminina do outro lado da linha. Renata olhou para Marcelo, que dormia profundamente ao seu lado. Ele nem sequer se mexeu. Sou eu, quem fala? Respondeu baixinho, tentando não acordar o marido. Renata, aqui é a Kátia, enfermeira de Cristalina. Tenho uma notícia muito importante e urgente para você. Consegue me ouvir bem? Renata sentou-se na cama, completamente desperta agora. Cristalina, a cidade onde sua tia Helena morava. Kátia, o que aconteceu? Seu coração começou a bater mais rápido. Me pagaram para ligar para você, disse a moça com voz firme. Sua tia, Dona Helena, eu fui enfermeira dela na última semana. Foi terrível. A senhora faleceu nos meus braços. Ela sabia que ia partir e me fez prometer que eu ligaria imediatamente para avisar você. Estou cumprindo o último desejo dela. Dona Helena se foi. O sono abandonou Renata instantaneamente. Ela se levantou da cama, sentindo as pernas tremerem. Mas eu liguei para ela há 10 dias. Ela não reclamou de nada, exclamou chateada. Ela só tem 72 anos. A voz de Kátia era suave, mas firme. Ela teve um infarto há 1 semana. Quis levá-la para a cidade, para o hospital. Os médicos disseram que ela precisava de tratamento urgente, mas ela recusou. Pediu para eu ficar com ela até o final. Trabalho no posto de saúde durante o dia e ficava com ela à noite. Renata sentiu as lágrimas começarem a rolar pelo rosto. Por que você não a convenceu a ir para o hospital? Kátia suspirou profundamente. Você não sabe, depois que o filho dela morreu, ela só sonhava em ir logo encontrar com ele. Eu chegava lá e via que ela nem tinha tomado os remédios. Todo dia era assim. Eu quase forcei ela a tomar as injeções e os medicamentos, mas ela não queria tratamento de jeito nenhum. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. O peso da notícia caía sobre Renata como uma pedra. Como devo proceder? Quebrou o silêncio a enfermeira. Quero saber se você virá para o enterro. Não conheço mais ninguém da família dela. Renata enxugou as lágrimas e respondeu com voz embargada. Ela não tem mais ninguém. O filho, a nora e a neta morreram há 2 anos, não sobrou ninguém. Eu vou, Kátia. Vou enterrar a tia Helena. Assim que conseguir a passagem, ligo para você. Também vou precisar pegar um dinheiro emprestado. Só tenho uns trocados na carteira até o dia do pagamento. Ah, não se preocupe com dinheiro, disse Kátia rapidamente. Dona Helena me deixou uma caixa. Disse que tinha dinheiro para o funeral. Renata ficou surpresa. Kátia, olha se tem o suficiente. E se não tiver? A enfermeira respondeu com calma. Não posso abrir. A caixa está trancada e não tenho a chave. Mas Dona Helena disse que tem dinheiro suficiente lá dentro para tudo. Renata pensou por um momento. Bem, ainda vou pedir um pouco emprestado. Não seria bom se não fosse suficiente para nada. Afinal, ainda preciso organizar o velório. Depois de conversarem mais alguns minutos,
Renata se despediu de Kátia. Marcelo tinha escutado parte da conversa. Ao ver que a esposa havia desligado, sentou-se na cama. Nath, você pretende ir para algum lugar? Perguntou com desaprovação. Renata olhou para ele, ainda com os olhos marejados. Marcelo, não para qualquer lugar, mas para um enterro. Que tipo de pergunta é essa? Você acha que não vou enterrar a irmã da minha mãe? Ela é a minha última parente. Todo mundo já morreu. Não tenho mais ninguém. Marcelo sentou-se na cama e olhou para a esposa com raiva. Olha, não vou te dar dinheiro nenhum. Estou juntando para um carro novo há quase 2 anos. Estou me privando de tudo. Quase consegui juntar o suficiente. E agora você tem que atravessar o país inteiro para enterrar sua tia. Renata sentiu a irritação subir. Para ser sincera, eu não contava com o seu dinheiro. Eu tenho algumas economias. Vou pedir emprestado para alguém. Marcelo bufou. Como você vai pagar isso? Você nem quitou o empréstimo do sofá ainda. Não faça papel de nobre, continuou Marcelo com desdém. Você precisa pensar nos vivos, não nos mortos. Ela vai ser enterrada de qualquer jeito, com você lá ou não. Renata sentiu uma dor no peito. Nos vivos? Você está falando de você mesmo? Perguntou com amargura. Você só pensa em você, e eu não preciso do seu dinheiro. Eu resolvo sozinha. Provavelmente a tia Helena me deixou a casa. Vou vender e quitar as dívidas. Marcelo riu com escárnio. Você está falando sério? Quando visitamos ela há 11 anos, aquela casa já estava caindo aos pedaços. Ninguém vai comprar, pode esquecer. Renata sabia que Marcelo tinha razão sobre a casa. Ela mesma se lembrava bem. A construção numa cidadezinha pequena tinha quase 100 anos. Era verdade que a casa era robusta, de tijolos maciços, mas as janelas eram minúsculas, os tetos baixos, e o piso e o telhado precisavam ser trocados havia muito tempo. Ficava a 70 quilômetros da cidade, no interior de Goiás. Antigamente, o filho de Dona Helena tinha um pequeno negócio. Ele mantinha uma padaria. Enquanto vivo, visitava a mãe regularmente e cuidava da manutenção da casa. Mas 2 anos atrás, ele, a esposa e a filha de 20 anos sofreram um acidente. A família voltava para casa de táxi depois de visitar amigos quando aconteceu a tragédia. Renata não foi ao enterro naquela época. Não a liberaram do trabalho. Enviou o dinheiro que tinha. Agora ia de qualquer maneira. A primeira coisa que Renata fez foi sentar-se ao computador para consultar passagens de ônibus. Tia Helena morava no interior de Goiás. Eram pelo menos 8 horas de viagem de ônibus, mais 1 hora de van. Mas as vans não passavam com frequência, teria que pegar um táxi. Era apenas de manhã cedo, mas ela já havia comprado a passagem online, arrumado rapidamente uma mala pequena, ligado para amigos e vizinhos pedindo dinheiro emprestado. Então, foi até o marido. Marcelo, estou me arrumando. Preciso estar na rodoviária 3 horas antes da partida. Então preciso sair em 2 horas. Seu carro está funcionando? Você pode me dar uma carona? Marcelo olhou para a esposa com desagrado. Você vai encher o tanque? Perguntou. Claro, respondeu prontamente. Vamos parar num posto no caminho, eu pago. Na hora marcada, Marcelo deixou a esposa na entrada da rodoviária. Mal acenou com a cabeça em despedida e foi trabalhar. O homem já trabalhava há vários anos como gerente em um grande depósito de materiais de construção. Por volta do meio-dia, Renata já estava sentada no ônibus, calculando mentalmente as despesas futuras. Temendo não ter pedido dinheiro emprestado suficiente, lembrou-se com ressentimento do marido. Marcelo nunca lhe dava um centavo. E ela não pediu nada em troca para o funeral de uma pessoa querida. O marido de Renata sempre foi mesquinho. Conforme foi envelhecendo, seu desejo de economizar só aumentou. Estava constantemente juntando para alguma coisa, então as despesas da casa recaíam quase inteiramente sobre os ombros de Renata. Normalmente, o salário dela era suficiente para tudo. Ela só precisou fazer um empréstimo para comprar um sofá. Em alguns meses, já teria quitado a dívida. Agora, e além disso, também teria uma dívida referente às despesas do funeral.
O ônibus seguia pela estrada, e Renata olhava pela janela, pensando na tia Helena e em como a vida era imprevisível. 8 horas depois, o ônibus parou na rodoviária de Cristalina. Já estava anoitecendo. Renata decidiu que cada minuto contava. Havia muito trabalho a fazer. Foi procurar um táxi. "O senhor me leva até a cidade de São Miguel?" perguntou a um taxista de meia-idade. Ele avaliou Renata e disse o valor. A mulher suspirou e sentou-se no banco de trás. O taxista acelerou. Quando se aproximaram da pequena cidade, ele perguntou: "Para qual parte de São Miguel a senhora vai? Onde ficam as casas antigas ou as novas?" "As antigas, as mais antigas. Rua da Paz", respondeu Renata, calculando o valor necessário para pagar a corrida. "Então chegamos", disse o taxista. O carro parou no meio da rua. Renata olhou pela janela e não avistou nenhuma casa familiar. De ambos os lados da rua, erguia-se uma casa nova e bonita de 2 andares. "Mas eu gostaria de chegar na Rua da Paz", ela repetiu confusa. "Faz mais de 10 anos que não venho aqui. Não reconheço nada. Vou começar a me perder agora." O taxista olhou para ela com desagrado pelo retrovisor. "Por que a senhora está me confundindo? Rua da Paz são as casas novas. De qual número a senhora precisa?" Renata estava completamente desorientada. "Número 3, disse hesitante. O carro arrancou suavemente e, depois de passar por 2 casas, parou. "Aqui está o número 3, disse o taxista com segurança. "O pagamento, por favor." Renata, completamente perdida, pagou pela corrida e saiu do carro. Ela viu que havia uma linda casa atrás de um alto muro, com uma placa pendurada mostrando o endereço da tia Helena. Rua da Paz, número 3. O taxista sorriu para a passageira estranha e foi embora. Renata de repente pensou que ele a havia levado para outra cidade onde havia o mesmo endereço. Então ouviu vozes no quintal vizinho. Olhou para dentro e viu um jovem casal que saiu de casa com uma criança. Renata conhecia todos os vizinhos da tia, mas estes ela via pela primeira vez. Foi até o portão deles. "Olá, vocês podem me dizer onde fica a casa onde Dona Helena morava? Vim para o funeral, mas não consigo encontrar a casa." A moça deixou a criança com o marido e correu até o portão. "Você deve ser a sobrinha dela, a Renata", disse com um sorriso. "A Kátia, nossa enfermeira, me disse que você deveria chegar hoje. Ela me deixou as chaves. Já trago." E apontou para aquela belíssima casa de 2 andares onde o taxista havia parado. Renata não conseguia acreditar no que estava vendo. A jovem vizinha já corria em direção a ela com as chaves. "Meu nome é Marina e o do meu marido é Bruno. Pode contar com a gente se precisar de ajuda. Dona Helena e eu éramos amigas. Às vezes ela cuidava do nosso filho quando íamos à cidade." Renata agradeceu à moça e disse: "Meu marido e eu estivemos aqui há mais de 10 anos. Tia Helena tinha uma casa de madeira antiga e agora vejo que está tudo diferente. Mudou tanto." Marina sorriu. "Então, quando foi isso?" "Há 8 anos só havia 2 casas onde moravam pessoas. Então o filho de Dona Helena decidiu comprar mais 2 terrenos baldios ao lado e construiu esta casa para a mãe. A construtora que fez a casa dele ficou interessada. Comprou terrenos e construiu uma dúzia de casas para venda. Meu marido e eu também compramos uma, então agora moramos aqui como se fosse um paraíso." Renata ficou maravilhada. Ela conversava frequentemente com a tia Helena e também se comunicava com o filho dela, enquanto ele estava vivo. Mas ninguém lhe disse uma palavra sobre a casa nova. "Aliás", Marina sorriu, "nossas casas são muito valorizadas. Se você quiser vender, mas tenha cuidado para não vender muito barato. Há muita gente interessada em comprar. A cidade é próxima, tem mata, rio e a vila é maravilhosa." Renata agradeceu e se despediu da simpática jovem vizinha. A notícia que ouvira a deixou atordoada. Renata sentiu vergonha da alegria que experimentou ao descobrir que não havia herdado um barraco caindo aos pedaços, mas uma casa nova e cara. Pensou que agora conseguiria quitar o empréstimo, a dívida, ajudar o marido a comprar um carro, e não qualquer um,
mas um bom carro importado. Pediu desculpas mentalmente à tia por aquela alegria inadequada e entrou em casa. Mal cruzou a porta quando se deu conta de que havia se tornado proprietária de uma casa maravilhosa. Tudo na casa era de alto padrão, reforma moderna e cara, móveis lindos, até banheiro com banheira tinha, o que era novidade para São Miguel. De repente, bateram à porta. Renata abriu e viu Kátia, a enfermeira, parada na soleira. As duas se abraçaram. "Lembro de você quando era pequena." Renata sorriu. "Você não mudou muito. Quantos anos você tem agora?" A moça respondeu: 27. Me formei na faculdade de enfermagem e me mandaram para este posto de saúde. E eu gosto daqui." Acrescentou: "Você também não mudou, Renata. Só ficou ainda mais bonita." Renata riu. "Só tenho 10 anos a mais que você. Fiz 37 no mês passado." "Pode me chamar pelo nome e me tratar com informalidade." "Certo, bem, deixe-me mostrar tudo e contar", disse Kátia. "Dona Helena me pagou para explicar tudo em detalhes. Eu não queria aceitar o dinheiro. É tão difícil assim contar?" Ela até chorou de mágoa. Tive que aceitar. Kátia contou que Dona Helena tinha muito medo de que alguém enganasse a sobrinha quando ela se tornasse dona desta casa. A tia ficava martelando nos ouvidos de Kátia que a sobrinha, mesmo morando na cidade, não conhecia muito da vida. Era muito confiante e ingênua. Isso porque ela via o bem em todas as pessoas e acreditava em todos, explicou Dona Helena. Mas, segundo Kátia, Dona Helena não gostava do marido de Renata. Estava zangada com ele. Dizia que ele não amava a esposa de jeito nenhum, não tinha pena dela. Dona Helena ordenou estritamente que Renata não contasse ao marido sobre a herança. Que cuidasse da casa e de tudo sozinha. E seria melhor ainda se ela mesma viesse morar aqui. Enquanto contava, a enfermeira entrou em um pequeno quarto levando a mulher consigo. Neste quarto, Dona Helena dormia, disse Kátia, olhando ao redor com um olhar triste. Foi aqui que ela faleceu. Ela deixou uma caixa para você e disse que tinha dinheiro dentro, mas não sei como abrir. Seria uma pena quebrá-la. Acho que a caixa é muito cara. O filho dela deu de presente para Dona Helena no 70º aniversário. Trouxe de algum lugar no exterior. Renata olhou para a grande e linda caixa de madeira. Não vou quebrar, prometeu. Um dia vou abrir, mas primeiro vou procurar a chave. Deve estar em algum lugar. Deixaram a caixa de lado e começaram a conversar sobre os preparativos para o funeral. Renata percebeu que teria que lidar com absolutamente tudo. Kátia prometeu ajudar. Ela já tinha feito algo. Encontrou os números de telefone de várias funerárias, ligou para elas, se informou sobre os preços e anotou tudo num papel que entregou para Renata. Tudo o que ela tinha que fazer era escolher e discutir os detalhes. Amanhã de manhã já vou cuidar disso, disse Renata. E agora vamos tomar um chá. Tenho uns doces e bolos. Não comi nada ainda hoje. Enquanto Renata arrumava a mesa, Kátia contou sobre como a senhora idosa viveu seus últimos anos. Renata ficou surpresa ao saber que a padaria que a tia Helena abriu há 10 anos era muito popular entre os moradores da cidade. A esposa empreendedora do filho trabalhava como confeiteira. Logo percebeu que podiam construir vários outros pontos iguais, mas não apenas quiosques onde eram vendidas iguarias de confeitaria, e sim verdadeiras confeitarias, onde se podia comprar doces e tomar um chá ou café num ambiente aconchegante com amigos ou família. Primeiro, o filho da tia Helena e a esposa abriram uma dessas confeitarias, depois outra. Como as coisas estavam indo bem, começaram a construir uma casa para Dona Helena com o dinheiro arrecadado. Claro, com a expectativa de que toda a família passasse os fins de semana e feriados na vila. Eram pessoas muito boas, concluiu Kátia. Dona Helena não tinha alma. Adorava a nora e a neta. Nem vou mencionar o filho. É raro, hoje em dia, as pessoas viverem em tanta harmonia e se amarem tanto. Depois de terminarem o chá, Renata acompanhou a convidada até a porta. Queria ir para a cama, mas se lembrou da caixa. Virou-a nas mãos e, de repente, seu olhar recaiu sobre o criado mudo.
Suas próprias mãos se estenderam para a gaveta de baixo. Puxou e viu uma caixinha. Abriu. Havia uma chave minúscula dentro. Experimentou e imediatamente ouviu o clique da fechadura. A caixa abriu. Renata sorriu calorosamente e disse baixinho: "Tia, foi você quem me mostrou onde está a chave. Mesmo depois da morte você se preocupa comigo. Obrigada, minha querida." Abriu a tampa da caixa. A primeira coisa que lhe chamou a atenção foi um envelope lacrado. Havia algo escrito à mão nele. A carta da tia Helena dizia: "Para Renata." A mulher abriu o envelope. A tia escreveu uma carta que fez Renata chorar. "Renatinha, você é a última que sobrou na nossa família. Nunca consegui entrar na sua alma, mas agora preciso confessar. Quero muito que você seja feliz. Você merece. Ao seu lado deveria haver um homem amoroso e generoso, diferente do seu Marcelo. Tenho certeza de que ele nem virá ao meu funeral. Vai ter pena do dinheiro. Ele é problema dele, mas pense em você. O dinheiro que estou deixando para você será suficiente para não depender do seu marido. Sei que você se sente em dívida com ele por morar no apartamento dele. Então, se isso é a única coisa que te conecta com o Marcelo, compre um lugar separado para você e tente ser feliz. Não é tarde demais. Você nem tem 40 anos ainda. Você nem sabe o que é ser amada. E eu quero muito que você saiba. Você merece, minha querida. Não conte ao Marcelo sobre a herança que deixei para você. Daqui a 2 ou 3 anos, se nada mudar na sua vida, então pode contar. Mas por agora fique em silêncio. Este é o meu último desejo. Seja feliz. E obrigada por tudo, minha querida tia Helena." Renata terminou de ler a carta incrível e enxugou as lágrimas. Estava triste e sentia muita pena da tia Helena porque ela também não foi particularmente feliz. Criou o filho sozinha, depois que o marido as abandonou logo após o nascimento. Mas a velha senhora tinha razão em uma coisa. Durante toda a sua vida, Renata sentiu-se em obrigação ao marido por ter se casado com ela. Uma estudante de 19 anos, e imediatamente a levado para o apartamento que herdara dos pais. Renata começou a viver segundo as regras que o marido instalou na casa. Ela não percebeu que havia algo de errado. Mas a tia Helena insinuou isso, acreditando que o marido não a amava de verdade. Renata pensou que resolveria mais tarde. Continuou a examinar o conteúdo da caixa. Sob o envelope havia várias folhas de papel. Eram um testamento, escrituras da casa e acordo com o banco. Depois de ler esses documentos, Renata descobriu que a parente havia lhe deixado não só uma casa, como também uma conta bancária substancial. Após a morte do filho, ela vendeu as 2 confeitarias e um apartamento na cidade onde morava a família do filho. Após ler todos os documentos, Renata chegou a vários envelopes. Continham dinheiro. Num dos envelopes estava escrito que era um agradecimento à enfermeira Kátia por ter ficado com ela nos últimos dias de vida e ter cuidado dela com muito carinho. No envelope, a senhora idosa deixou dinheiro para uma moradora solitária e muito pobre de São Miguel, que mal conseguia sobreviver. Ela a ajudou durante a vida. O terceiro envelope continha dinheiro para o funeral. Havia outro envelope no fundo da caixa. Era evidente que havia algo ali. O envelope estava inchado. Claramente não eram documentos nem dinheiro. O envelope dizia: "Renatinha, você vai abrir daqui a 2 anos." Renata pensou que hoje descobrira muita coisa. Precisava pensar em tudo com calma, mas não tinha mais forças. Caiu na cama e dormiu profundamente. Os 2 dias seguintes passaram num piscar de olhos. Renata corria de um lado para o outro na cidade, lidando com a funerária. Foi ao cartório, pegou a certidão de óbito e depois ao cartório de registro civil. Foi ao cemitério e observou o local do enterro, pagou pelos serviços, depois foi ao necrotério e descobriu quando e como o corpo poderia ser liberado. Felizmente, a funerária interveio e a ajudou a lidar com todos os assuntos. No 3º dia, Dona Helena foi enterrada. Renata ficou muito satisfeita que tudo transcorreu de forma digna, como deveria.
Após o velório, a enfermeira Kátia e a vizinha Marina permaneceram na casa. Elas ajudaram a limpar as mesas, lavar a louça e depois sentaram-se na sala. Renata, quando você vai para casa? Perguntou Kátia. Vou ao cartório amanhã, respondeu a mulher. Vou redigir um requerimento para aceitar a herança. Assim que reunir todos os documentos, vou levar ao escritório. Depois vou me preparar para ir direto para casa. Tenho 10 dias de folga. Preciso fazer tudo nesse tempo. Alguns dias depois, Renata voltou para casa e trouxe um pequeno presente para o marido, mas Marcelo a cumprimentou com ar carrancudo. Ele nem olhou para a caixa de presente. Você está perdendo seu tempo, disse Marcelo irritado para a esposa sorridente. Você acha que vou melhorar com seu presente barato e pagar suas dívidas? Não crie expectativas. Você pegou o dinheiro emprestado, então terá que pagar de volta. Renata respirou fundo. Marcelo, estou registrando a herança, então não se preocupe com as minhas dívidas. Assim que preencherem a papelada, vou vender a casa e quitar a dívida. Tudo estará pronto em 6 meses. Marcelo olhou para a esposa com um sorriso debochado. Sim, em 6 meses. Enquanto seus documentos estão sendo preparados, esse barraco vai desmoronar completamente. É melhor pensar num segundo emprego. Renata sorriu. Marcelo, você sabe que não tenho medo de trabalhar. Já trabalhava assim e conseguia dar conta de tudo. Ela realmente não queria discutir com o marido. Estava de bom humor e ansiosa para contar como foi o funeral e como os vizinhos a ajudaram. Mas Marcelo não se interessava muito. Quando a mulher percebeu que o marido não se importava, Renata ficou ofendida. Marcelo, você realmente não se importa com nada? Não está curioso para saber como foram as coisas na vila? Marcelo bufou com irritação. Renata, você sabe que me irrita quando você gasta dinheiro com coisas insignificantes. Você parece ser uma pessoa muito gastadora. Uma mulher deve ser econômica, senão que tipo de dona de casa é? Esse não era o tipo de recepção que Renata esperava do marido. Ela sabia que Marcelo não tinha um caráter muito ameno e gentil, mas eles estavam juntos havia quase 18 anos, e ela já havia se acostumado com a frieza dele e seus comentários constantes. Esse era o tipo de pessoa que ele era, reservado, rigoroso e desdenhoso. Marcelo entrou em outro cômodo, fechando a porta firmemente atrás de si. Renata ficou sozinha na sala, sentindo um vazio estranho no peito. O que aconteceu no dia da partida de Renata para o funeral passou pela cabeça de Marcelo. Depois que chegou ao trabalho, seu humor estava péssimo. A esposa ignorou a opinião dele e pegou dinheiro emprestado para a viagem. Mas a viagem de milhares de quilômetros não era necessária. O dinheiro que ela pegou emprestado poderia ter aumentado suas economias e então teria dinheiro suficiente para comprar o carro que tanto desejava. Esse pensamento tirou a paz de Marcelo. Com o semblante carrancudo, entrou no escritório. Já havia vários colegas reunidos, 4 gerentes de depósito de materiais de construção como ele. Marcelo, por que você está tão triste? Aconteceu alguma coisa? Perguntou João, um homem de 50 anos. Minha esposa está me tirando do sério, reclamou Marcelo. Ela perdeu completamente o controle, se endividou para enterrar uma parente naquele fim de mundo. Até começou a discutir comigo quando eu disse que a enterrariam sem ela. João riu. Você está vivendo do jeito errado, Marcelo. É inútil se ofender com mulheres. Elas sempre fazem o que querem. E não adianta discutir com elas. Só vai ficar irritado. É melhor pensar em si mesmo enquanto ela estiver fora. Hoje vou encontrar minha amante. Você gostaria de ir comigo? Podemos convidar uma amiga para você. Vamos sentar e nos divertir. Logo de cara, seu humor vai melhorar. O colega mais jovem, Silvio, de 25 anos, riu. Ah, seu João, você vai ter o que merece. Se sua esposa descobrir suas aventuras, ela vai te deixar. João declarou como um homem experiente. Que fique claro para você, já estamos casados há 20 anos e eu nunca errei. Segredos são ótimos e eu domino a arte da conspiração com perfeição. Todos caíram na gargalhada. João olhou para Marcelo. Então, você vem comigo hoje? Eu vou, concordou Marcelo inesperadamente. Ele nunca havia traído sua esposa. Entendia que ter um caso extraconjugal
Era uma despesa extra e uma dor de cabeça desnecessária. Mas dessa vez Renata o irritou de verdade, e ele pensou que um caso passageiro o ajudaria a se acalmar. Claro, teria que gastar algum dinheiro com uma garrafa de champanhe e uma caixa de chocolates. Bem. Depois do trabalho, João o levou para a casa da namorada. Foram recebidos no apartamento por duas mulheres atraentes. Marcelo ficou surpreso ao descobrir que ambas eram bastante jovens. Nenhuma das duas tinha mais de 30 anos. Marcelo foi apresentado. O nome da bela ruiva era Irene, namorada de João. Estavam namorando há vários meses. A segunda moça, a bela morena Lídia, não se opunha a conhecer um homem decente e sério como Marcelo foi apresentado a ela. Após um breve banquete animado, Marcelo se preparava para ir para casa. De repente, Lídia disse: "Marcelo, estamos tão confortáveis aqui. Faz muito tempo que não encontro um homem tão interessante quanto você. Por favor, fique mais um pouco conosco. É tão divertido estar com você. Você sabe tanto e conta histórias de uma forma tão interessante." Lídia tinha razão. Marcelo era falador, especialmente quando o clima estava ótimo. Ele sabia exatamente como capturar a atenção de todos os seus ouvintes. O elogio da moça o inspirou a tomar uma atitude decisiva. Olhou significativamente para Lídia e disse: "Podemos continuar nossa amizade em outro lugar." Lídia entendeu a indireta. Marcelo estava pronto para convidá-la a ir até sua casa. O homem levou Lídia para sua casa e a convidou para jantar, preparado por sua esposa. Conversaram por um longo tempo e, já na madrugada, Marcelo foi dormir na sala. Sugeriu que Lídia se acomodasse no quarto. De manhã tomaram um café rápido e se separaram. Imagine a surpresa de Marcelo quando, à noite, voltou do trabalho e viu uma mulher elegante e radiante no pátio de seu prédio. Era Lídia. No início ficou feliz, mas depois ficou envergonhado. Pensou que se um dos vizinhos o visse com Lídia e contasse tudo à esposa, teria que justificar seus pecados. Mas quando se aproximou de Lídia e se afogou ao ver seus brilhantes olhos negros, esqueceu tanto dos vizinhos quanto da esposa. Hoje, Lídia estava completamente diferente, decidida, assertiva. Ela se comportava como se fosse a dona da casa. Marcelo nem sequer entendia como tinham ido parar juntos. Parecia que iam jantar, mas em vez disso acabaram na cama. Uma hora depois, a moça, radiante de felicidade, disse: "Não se levante ainda. Vou pôr a mesa rapidinho e já te chamo para o jantar." À mesa, Lídia cuidava de Marcelo, brincava e ria muito. O mimava com elogios. Esta noite foi tão diferente de todas as outras que Marcelo passava jantando com a esposa. De repente, sentiu-se não apenas feliz, mas também mais jovem. "Sente-se, Lídia", disse de repente o homem relaxado, satisfeito com o que estava acontecendo. "Vou sair e comprar champanhe. O que devo comprar para você?" Lídia sorriu, os olhos brilhando. "Marcelo, vamos juntos. Não quero me separar de você nem por um minuto." Foram juntos à loja e compraram doces e frutas para Lídia e uma garrafa de champanhe caro. Marcelo gastou dinheiro e, pela primeira vez na vida, aproveitou isso. Pensou que provavelmente era assim que deveria ser quando se queria trazer alegria à mulher ao seu lado. Ele nunca tinha vivenciado nada parecido com Renata. Já era tarde da noite e ainda não conseguiam parar de conversar. Falavam sobre tudo. De repente, Lídia perguntou: "Marcelo, você está feliz? Você ama sua esposa?" A moça olhou para ele atentamente. Marcelo não sabia o que responder. Nunca havia pensado nisso. Renata sempre foi boa. Ela o respeitava, quase nunca o contradizia. Era boa dona de casa e tinha um caráter gentil e dócil. Ao longo da vida deles não houve um único escândalo sério entre eles. Ela estava quase sempre pronta a ceder a ele. Lídia interpretou a longa pausa à sua maneira. Suspirou profundamente e disse: "Entendo. Se você está pensando nisso há tanto tempo, significa que não está muito feliz. Caso contrário, teria respondido imediatamente." Olhou para o homem com compaixão. "Mas você é tão bom, Marcelo. Será que sua esposa não te ama? Homens como você são raríssimos.
Eu ficaria feliz se encontrasse uma pessoa como você na minha vida. Ninguém jamais havia dito algo assim a Marcelo. Olhou para a moça incrédulo e ela continuou. Não é culpa da sua esposa que você não se sinta feliz. É que nem toda mulher é capaz de fazer um ente querido feliz. Aparentemente, sua esposa não possui esse dom. Sinto pena dela, mas sinto ainda mais pena de você. Marcelo, por algum motivo, também sentiu pena de si mesmo. Abraçou a moça em silêncio e enterrou o rosto em seus cabelos macios. Agora, o casal se encontrava todos os dias. Aos sábados, iam a um restaurante. No domingo, Marcelo convidou a moça para um piquenique. Durante a semana, costumavam passear no parque à noite. 2 dias antes de Renata voltar do funeral, ela ligou para Marcelo. Era à noite. Lídia estava no apartamento de Marcelo. O homem atendeu o telefone e respondeu com voz impassível. Alô? Renata ficou encantada ao ouvir a voz do marido. Marcelo, olá. Senti tanta saudade. Estou voltando em 2 dias. Já está quase tudo pronto por aqui. Como você está aí? Marcelo respondeu para si mesmo. Estou ótimo, estou cuidando de tudo, então você não precisa se apressar. Renata disse, já comprei a passagem de volta. Você pode me encontrar de carro? Chego à noite, os ônibus já não estarão circulando e os táxis são muito caros. Marcelo hesitou. Renata, meu motor está começando a fazer um barulho estranho. Você consegue ir sozinha? Renata disfarçou a decepção. Claro, Marcelo, sem problema. Bom, tchau. Marcelo desligou o telefone e olhou tristemente para a amante. Bem, minha esposa está voltando. Então nossas reuniões chegaram ao fim. Lágrimas brotaram nos olhos de Lídia. Ela ficou em silêncio por um momento. Já me acostumei tanto com você. Não sei como posso viver sem você. Olhou para o homem com profunda tristeza. Marcelo, e se você não tem problema comigo, talvez devesse se separar da sua esposa? A pergunta pegou Marcelo de surpresa. Ele nunca havia pensado em divórcio. Para ele estava tudo bem. Mas por outro lado, agora havia uma mulher em sua vida que o amava de verdade e estava disposta a fazer muito por ele. Havia do que pensar. Eu teria dado à luz um filho para você, disse Lídia de repente. Você nunca sonhou com um filho ou uma filha? Marcelo já havia deixado esse assunto para trás há muito tempo. Ele já tinha mais de 40 anos. Apesar de um longo casamento com Renata, não tiveram filhos. Já havia se conformado. Lídia continuou. Sua esposa vai entender tudo corretamente. Você mesmo diz que ela é gentil e tranquila. Mulheres assim entendem que qualquer homem quer se tornar pai. Lídia, não vamos apressar as coisas. No geral, Marcelo permaneceu fiel a si mesmo. Ele não adorava tomar decisões precipitadas. Lídia fez beicinho e nunca mais voltou a este tópico. Depois de 2 dias, a moça levou todas as suas coisas e voltou para o apartamento que ela e a amiga Irene alugavam juntas. Marcelo prometeu ligar para ela. Tudo passou pela cabeça de Marcelo num instante. Enquanto estava sentado no quarto, sua alma parecia estranhamente pesada. Não conseguia entender o porquê. Uma coisa era certa. Renata o irritava. Até que ela voltou da viagem, estava tudo calmo. Mas era exatamente isso. Renata o irritava. Ele não entendia exatamente o porquê, mas se sentia desconfortável perto dela e desagradável. De repente percebeu. Ela simplesmente o estava entediando. Todos os dias a mesma coisa. Isso entediaria qualquer um. E Renata era tão simples, tão previsível, não como Lídia. Ela conseguia abalar tanto a vida dele que começava a brincar com cores vibrantes. E com Renata, ele nem conseguia se lembrar se isso já havia acontecido alguma vez. Alguém bateu na porta. Na soleira do quarto, a esposa estava parada ali. Ela estava sorrindo. Marcelo, bem, se você não quer falar sobre a vila, então não falaremos. Desculpe, é que ainda estou perdida em meus pensamentos. Ainda não me recuperei. Vamos almoçar, já pus a mesa. Marcelo seguia a esposa a passos lentos. Caminhava atrás dela, olhava para ela e pensava que Lídia estava muito melhor. Renata tinha 37 anos. Era bonita e tinha um corpo escultural, mas ainda estava longe de Lídia. Caldo de feijão e bife com arroz de novo?
Perguntou Marcelo descontente. Mas esta é a sua comida favorita, respondeu Renata, que havia preparado o que o marido sempre amou. Diga logo que você simplesmente não sabe fazer mais nada além disso, disse Marcelo com raiva inesperada. Renata percebeu que algo havia acontecido com o marido durante sua ausência. Ele nunca foi gentil e diplomático, mas ainda assim tentava não ofendê-la com palavras duras. E então, na metade do dia em que ela estava em casa, disse a ela um monte de coisas desagradáveis, sem levar em consideração como ela se sentia. Marcelo, admita, o que aconteceu? Não te reconheço. Você está tendo problemas no trabalho? Marcelo elevou a voz. Estou indo bem no trabalho, e o maior problema sou você. Vou te dizer honestamente, estava tão calmo, tão bom enquanto você esteve fora, mas aí você voltou e minha paz de espírito evaporou. Não sei como explicar. Atirou a colher na comida, respingando na mesa, e entrou rapidamente na sala. Renata concluiu que algo tinha acontecido ao marido. Ele simplesmente não queria contar nada a ela. Decidiu que não iria se intrometer em seus pensamentos, deixá-lo se acalmar. Na manhã seguinte, preparou o café, arrumou a mesa e foi trabalhar. Esperava que, ao anoitecer, Marcelo se acalmasse e conversassem. Naquela noite, Marcelo chegou atrasado do trabalho. Renata começou a se preocupar e ligou para ele. O marido disse que passou na casa de um amigo e ficou até tarde, então decidiu passar a noite lá. Renata ficou muito surpresa. Não porque o marido não voltou para casa, mas porque ele não disse o nome do amigo. Um palpite passou pela sua cabeça de que talvez ele estivesse com uma mulher, mas imediatamente descartou esse pensamento. Em todos os anos que estiveram juntos, Marcelo nunca a traiu, e o marido estava visitando Lídia naquele momento. A amiga dela, Irene, com quem dividiam o apartamento, foi visitar os pais por uma semana. O apartamento estava completamente à disposição do casal, e não havia pecado em aproveitar a oportunidade. Sua esposa não ficou chateada por você não ter ido passar a noite em casa hoje? Perguntou Lídia, quando o homem explicou à esposa por telefone que ficaria na casa de um amigo. Estou pouco me importando, sorriu Marcelo. Estou muito mais interessado no que você pensa. Lídia suspirou. Você também é cruel, não sente pena dela? Marcelo começou a ficar irritado. Lídia, não quero falar sobre ela. É melhor me contar algo sobre você. A moça admitiu, olhando para Marcelo com olhos carinhosos. Só tenho um problema na vida. Não tenho ninguém que eu ame ao meu lado. Eu te amo muito, mas você não é meu. Você é marido de outra mulher e eu a invejo muito. Marcelo perguntou, do que você está sentindo falta? Afinal, estou com você. Lídia olhou para o homem com perspicácia. Eu realmente quero uma família, um filho, mas eu entendo tudo e sou muito grata por ter te conhecido. Você é maravilhoso. Não peço nada. Seja qual for a sua decisão, que seja. Confio na sua sabedoria, na sua prudência e nobreza. Sei que você fará o melhor para todos. Marcelo se pegou pensando que talvez Lídia estivesse exagerando. Ele não era lá essas coisas, mas gostava de ouvir tudo aquilo. E Renata jamais havia lhe dirigido tais palavras em toda a sua vida. No dia seguinte, passou a noite em casa e no dia seguinte na casa de Lídia. Renata decidiu que não tocaria em Marcelo. Queria descobrir sozinha o que estava acontecendo. Já se passaram 5 dias desde que voltou da vila. A situação ainda não se resolveu e a mulher decidiu conversar com o marido. Depois de esperar que ele chegasse do trabalho, perguntou com calma. Marcelo, me explica o que está acontecendo? Não entendo nada. Se você tem outra mulher, então simplesmente diga isso. Você e eu somos adultos. Decidiremos como viver nossas vidas daqui para frente. Marcelo sorriu. Eu te subestimei. Pensei que você nunca fosse descobrir onde eu desapareço à noite. Mas você tem razão. Eu tenho outra mulher. E imagine, ela é mais jovem, mais bonita e melhor que você em todos os sentidos. Embora Renata já tivesse essas suspeitas, ouvir essa confissão do marido foi muito desagradável. Mas ainda mais desagradável foi o tom em que Marcelo disse isso. Ele queria humilhá-la, pisoteá-la, mas descobriu-se que não era só isso. Marcelo continuou em tom de deboche.
E já que você mora no meu apartamento, vou te dar algumas semanas para sair e ir para a sua vila. É lá que você pertence. A casa é forte, viva nela. Você nem sequer me deu um filho em 18 anos. E minha amada mulher com certeza me dará um filho. Renata sorriu tristemente. Não se iluda, Marcelo. Lembre-se, fizemos um check-up juntos. Os médicos concluíram que você não podia ter filhos. Não te contei sobre isso. Senti pena de você. Por isso não pude te deixar. Então sua nova esposa também não te dará filhos. Marcelo ficou assustado por um momento, mas logo se recuperou. Você inventou uma história sobre a minha infertilidade. É melhor você me contar. 2 semanas serão suficientes para você desistir e voltar para a sua casa na vila. Renata disse calmamente. Marcelo, não se precipite, pense bem. Se eu for embora, nunca mais voltarei para você. Seja como for, ela era muito grata a Marcelo por muitas coisas. Graças a ele, se formou na faculdade. Naquela época não tinha dinheiro nenhum, e se não tivesse ido morar com o marido, teria ficado sem estudar. Renata, eu te entendo perfeitamente. Depois da minha casa de 3 cômodos, sua casa na vila vai parecer um inferno para você. Mas a vida é assim. Você não me faz feliz. Então o tempo está passando. Exatamente em 2 semanas, Lídia estará aqui. Renata sorriu de volta para o marido. Pensou que ele jamais teria lhe dito aquelas palavras se soubesse que tipo de herança ela recebera. Mas Marcelo não conseguia imaginar que tipo de casa de 2 andares a esposa havia ganhado. Como você disse, Marcelo, disse Renata ainda sorrindo, acho que posso me mudar mais cedo. Amanhã vou entrar com o pedido de divórcio. Mas também estou lhe dando um dia para que possa pensar em tudo. Marcelo disse com orgulho, sou um homem, não mudo minhas decisões. Renata não respondeu, apenas lembrou-se novamente da sábia tia Helena. Ela certamente previu essa situação. Por isso, deixou uma carta pedindo que não contasse ao marido sobre a herança. Ela entendeu. 1 semana depois, Renata recebeu seu salário do trabalho, mudou-se do apartamento e entrou com o pedido de divórcio. Disseram-lhe que a decisão sobre o divórcio poderia ser recebida por e-mail ou pessoalmente no fórum. Alguns dias depois, Renata estava em São Miguel. Os jovens vizinhos Marina e Bruno ficaram muito felizes em vê-la. Você está vindo para ficar, Marina deduziu ao ver o motorista tirar 2 malas grandes e uma sacola do porta-malas do táxi. Sim, Marina, enquanto eu ia para o funeral, meu marido se apaixonou e me pediu o divórcio, admitiu com naturalidade. E eu não tenho nada, só esta casa. Tive que vir para cá. Marina disse com solidariedade. É uma pena que você tenha se separado. Mas fico muito feliz por termos uma vizinha tão boa. Você vai gostar daqui. Dê uma olhada. Durante 2 dias, Renata quase não saiu de casa. Lavou as janelas, lavou as cortinas e reorganizou alguns móveis. À noite do 2º dia, decidiu que tudo estava terminado. Agora podia descansar por alguns dias e procurar emprego. A única coisa que restava era arrastar 3 pneus velhos para a garagem vazia. Aparentemente estavam jogados no quintal desde a época em que o filho de Dona Helena ainda era vivo. Ela mesma não dirigia. Renata tentou levantar o pneu, mas não conseguiu. Decidiu ligar para o vizinho Bruno, mas havia um cadeado pendurado na porta da casa dele. Aparentemente estavam na cidade. Renata parou em frente ao portão de sua casa, pensando em quem mais poderia pedir ajuda. Viu um carro parar perto da casa dela. Um homem forte, de aproximadamente 40 anos, saiu do veículo. Pensou que alguém assim deveria ser capaz de lidar com pneus pesados sem qualquer dificuldade. Gritou, com licença, posso falar com você 1 minuto? Rapidamente se dirigiu a ele. O homem caminhou lentamente em direção a ela. Sou sua vizinha da 3ª casa, disse Renata, sentindo-se terrivelmente envergonhada. Você poderia me ajudar a levar os pneus para a garagem? Estou organizando e limpando o quintal. Eles estão estragando toda a vista. O vizinho concordou imediatamente. Vamos lá, eu ajudo. Você vai ficar por aqui de vez? Perguntou o homem. Sim, quero me estabelecer aqui, disse a mulher. Se eu me acostumar, claro,
e preciso resolver uma coisa sobre trabalho. O cara sorriu amplamente. Não é nada. Tudo tem solução. Agora pode-se trabalhar remotamente e os vizinhos aqui são escolhidos a dedo. Ótimas pessoas. Então vocês vão se dar bem. A propósito, meu nome é Arthur. E o seu? Renata sorriu ouvindo a si mesma com perplexidade, sem entender por que estava tão envergonhada. Renata, respondeu. O homem transferiu os pneus com rapidez e facilidade e olhou para Renata com um sorriso. Precisa de mais alguma ajuda? Renata respondeu com um sorriso tímido. Não, obrigada. Arthur disse, bem, se precisar de alguma coisa, não hesite em me contatar. Não cobrarei muito pela minha ajuda. Chá com bolos caseiros é o melhor pagamento para mim. Renata sorriu com a piada do vizinho. Certo, vou me lembrar disso. Arthur saiu e Renata olhou para ele. Em seguida, entendeu por que estava tão envergonhada. Compreendeu e ficou surpresa. Arthur despertou em sua alma sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Além disso, tinha certeza de que os havia enterrado para sempre. Desde que se casou com Marcelo, proibiu-se de se apaixonar. Sabia que não amava Marcelo, mas não tinha intenção de traí-lo. Entendia perfeitamente que casar por amor era uma felicidade tão rara. Muitas pessoas afirmam que se casam porque se amam e depois se traem, brigam, discutem e dividem a propriedade de uma maneira horrível. E tudo porque nunca houve amor entre essas pessoas. Por isso Renata foi honesta consigo mesma. Ela não encontrou o amor e decidiu que se casaria por conveniência. Um casamento calmo, modesto e tranquilo. Marcelo acabou sendo adequado para ela. Estava pronta para ter filhos com ele. Mas quando o casamento desmoronou, ela não se preocupou muito. E agora, quando viu Arthur, esse mesmo amor, no qual nunca havia realmente acreditado, despertou nela. O homem evocava nela uma onda sem precedentes de sensualidade e ternura. Parecia-lhe que o conhecia profundamente, o compreendia. E a maior revelação foi que leu nos olhos de Arthur que ele tinha os mesmos sentimentos por ela. Tinham acabado de se conhecer, mas já se entendiam tão bem. Havia algo incrível ali. Ela nunca havia sentido nada parecido por Marcelo. A mera presença de Arthur fazia o coração disparar, sentia vergonha e vontade de ir embora. Renata achou isso ruim, não podia expor seus sentimentos dessa forma. Decidiu que, a partir daquele momento, seria muito reservada com Arthur. Sem sorrisos, olhares lânguidos e nenhuma vergonha. Alguns dias depois, trouxeram a televisão que encomendou na loja. Agora precisava instalar uma antena no telhado da casa. Ligou para Bruno. Ele veio, olhou e disse imediatamente que sozinho não conseguiria dar jeito. Vou procurar um dos vizinhos que está em casa, disse Bruno. Só vai levar meia hora. Voltou logo. Arthur veio com ele. Renata lembrava bem de que havia decidido ser reservada e calma com esse homem. Depois de cumprimentar Arthur friamente, disse brevemente aos homens: Estou em casa. Se precisarem de alguma coisa, me chamem. Entrando em casa, correu para a cozinha para preparar bolos rápidos de batata e cereja. Pensou que, se o trabalho se prolongasse, serviria chá aos homens com bolos caseiros que Arthur adorava. Mas terminaram muito rápido. Renata ouviu a porta da frente abrir e alguém entrar na casa. Era Bruno. Ele sorriu e disse: Renata, está tudo pronto. Ligue a televisão, vamos verificar. Ligaram a televisão. Recebia um ótimo sinal. O som e as imagens estavam perfeitos. Vocês são incríveis. Renata sorriu. E fizeram tudo tão rápido. Agora talvez tomem um chá. Na verdade, eu queria fazer uns bolos, mas não tive tempo. Que tal uns sanduíches? Olhou para Bruno com um olhar interrogativo. Ele balançou a cabeça. Não, Renata, obrigado. Fica para outra hora. Renata perguntou: E onde está o Arthur? Bruno respondeu: Ele foi direto para casa. Achou que você estava de mau humor hoje. Decidiu não te incomodar. Eu também vou. Tchau. Renata, decepcionada, sentou-se no sofá. Parecia que havia exagerado na frieza, mas não havia nada que se pudesse fazer. Não conseguiu se controlar. Ficou completamente perdida quando viu Arthur.
Alguns dias depois, bem cedo pela manhã, bateram à sua porta. Foi até a porta e viu Arthur pelo olho mágico. Abriu. Bom dia, cumprimentou o homem. Renata, você estava procurando emprego? Nossa contadora entrou em licença maternidade. Ela trabalhava remotamente. Você é contadora, não é? Renata respondeu feliz. Sim, trabalho nessa área há 10 anos e principalmente se for trabalho remoto, eu ficaria feliz. Quando posso ir? Arthur sorriu. Então se prepare, vou trabalhar, levo você comigo, fale com a contadora-chefe, mas precisamos começar imediatamente. Renata estava pronta em 10 minutos para se encontrar com a contadora-chefe. Ela e Arthur foram para a cidade. Enquanto dirigiam, o homem contou sobre si mesmo. Descobriu que, 6 anos atrás, sua esposa faleceu durante o parto. A criança foi acolhida pelos pais dela, que moravam na cidade não muito longe do trabalho dele. Arthur os visitava regularmente. Costumava planejar cuidar do filho sozinho, mas entendeu que não conseguiria lidar com a situação. Agora o filho tinha 6 anos. Continuava morando com os avós. O pai só o levava para um fim de semana prolongado. Renata também falou sobre si mesma, sobre o divórcio, sobre o novo amor do ex-marido. Bem, a vida continua, disse Arthur. Você é jovem e bonita. Tenho certeza de que algum dia será feliz. Renata sorriu tristemente. Mas não tenho tanta certeza. Arthur perguntou. Uma pessoa precisa de muitas coisas para a felicidade. Mas o que está faltando para você, pessoalmente? Renata respondeu. É uma lista muito longa. Mas, resumindo, sinto falta da minha família. Bem, do marido e dos filhos. Sinto falta de trabalho e confiança no futuro. Arthur deu uma risadinha. Bem. Que coincidência. Sinto falta das mesmas coisas. Renata, somos adultos e nos conhecemos há 3 semanas. Tenho observado você com atenção e acho que precisamos nos conhecer melhor. Então tenho uma proposta. Trarei meu filho no sábado. Vamos convidá-la para o nosso piquenique esta noite. Você aceita? Renata ficou sem saber o que fazer. O convite do homem chegou de forma inesperada. Mas ao ouvir que o filho pequeno dele também estaria lá, concordou. Excelente, disse Arthur. Então, assim que começarmos a fazer churrasco, avisaremos para você vir. Logo Renata já estava no escritório conversando com a contadora-chefe. Perguntou-lhe em que empresa a mulher havia trabalhado anteriormente. Disse que a estava contratando para um período de experiência de 1 mês. Renata estava feliz. Não duvidou nem por um segundo que conseguiria lidar com o trabalho. No sábado, Renata conheceu Luizinho, o adorável filho de Arthur. Encontraram imediatamente uma linguagem comum e começaram a se comunicar de forma muito livre e calorosa. Então Marina, Bruno e o filho dele se juntaram, e o encontro se transformou numa verdadeira confraternização entre amigos. A partir daquele dia, Renata sentiu-se livre de constrangimentos e vergonha que experimentava na presença de Arthur. Mas isso não a fez gostar menos dele. Acontece que os sentimentos dela por ele já não eram tão dolorosos, mas, pelo contrário, tornaram-se leves e lhe trouxeram alegria. Quase 6 meses se passaram assim. Renata recebeu os documentos de herança e agora tornou-se proprietária integral de tudo o que a amada tia lhe deixou. Já era novembro. O relacionamento entre Renata e Arthur estava esquentando aos poucos. A mulher percebeu que ele realmente gostava dela e ficou intrigada por ele não conseguir confessar seus sentimentos. Ela mesma não poderia ter dado o primeiro passo. Mas, de forma totalmente inesperada, a vizinha Marina a ajudou. Um dia, foi até Marina pedir mel. O filho estava doente e não havia mais mel em casa. Marina estava muito preocupada com a doença do filho, por isso estava nervosa. Renata tentou acalmá-la. Não se preocupe, é só mais um dia, 2 no máximo, e a febre do bebê vai se acalmar. Marina respondeu. É fácil para você chegar a essa conclusão. Você não tem filhos. Agora case com o Arthur. Tenha seus próprios filhos. Aí sim eu olho para você. Nesse momento, Marina percebeu que havia falado demais, mas estava tão preocupada com a criança
que não se importou muito. Então continuou. Ah, embora seja improvável que vocês se casem, Arthur tem certeza de que você não precisa do filho de outra pessoa. Renata deixou escapar involuntariamente. O que o fez pensar isso? Sim, ele diz que você não parece estar interessada em nenhum dos dois. Ele acha que é por causa do filho. Marina saiu e Renata pensou que Arthur não a entendia nada bem. E se assim fosse, então ela mesma cuidaria de todos os detalhes. Decidiu convidá-lo para comer um bolo e ter uma conversa franca. Afinal, eram adultos e tudo entre eles deveria ser cristalino. Tendo se encontrado na rua durante o dia, Renata não começou a enrolar e disse imediatamente: Arthur, convido você para sexta-feira às 7 da noite. Quer bolos? Precisamos conversar. Só não leve ninguém com você, tá bom? Preciso conversar sobre uma coisa. Certo, concordou o homem. Na manhã de sexta-feira, Renata estava ocupada com a mesa. Ficou animada e preparou não apenas bolos, mas também tudo o que conseguia fazer de melhor. Havia bolos recheados com cogumelos, codorna e asas de frango crocantes marinadas num molho especial, e saladas incomuns. A mesa festiva na sala já estava posta com pratos, vinho e taças. Havia velas que só faltavam acender. Eram apenas 6 da tarde quando bateram à porta. Renata abriu e ficou surpresa. Marcelo estava parado na soleira. Olá. O homem sorriu amplamente e entregou à ex-esposa um buquê luxuoso. Posso entrar? Renata deu um passo para o lado, deixando o homem entrar na casa, e o convidou para ir até a cozinha. Ao passar pela sala, ele notou a mesa posta e perguntou: Vocês estão esperando visitas? Renata respondeu: Um convidado. O que motivou isso? Olhou friamente para o ex-marido, pensando que momento infeliz ele escolheu para a visita. Decidiu que agora o trataria, ofereceria chá e bolos e o mandaria embora. Renata, precisamos ter uma conversa séria, disse Marcelo. Renata perguntou surpresa. Marcelo, quando foi que eu me tornei Renata para você? Você nunca me chamou assim antes. Marcelo disse baixinho. Tenho pensado muito. Percebi que você me foi dada pelo destino. Não era para ficarmos separados, foi um erro. Fez uma pausa dramática. Renata, vamos recomeçar do zero. Renata franziu a testa. Marcelo, você tinha outra mulher. Mais jovem do que eu, mais bonita, melhor. Você mesmo me disse isso. Marcelo disse sem levantar os olhos. Renata, ela me enganou. Ainda bem que não nos casamos. Ela veio morar comigo e me contou que estava grávida. Fiquei feliz. Tudo parecia bem. Renata perguntou impacientemente. Então, o que aconteceu? Mal podia esperar para terminar a conversa e expulsar o convidado indesejado. Tudo estava bem até que um dia a ouvi conversando com a amiga. Cheguei em casa, a porta estava aberta. Entrei e ouvi tudo o que conversaram. Marcelo suspirou pesadamente. Lídia contou à amiga que assim que desse à luz ia dividir o apartamento comigo, e a amiga a parabenizou pela maneira inteligente como lidou com a situação. Fez outra pausa. Descobri que ela engravidou 1 mês antes de nos conhecermos. Renata respondeu firmemente. Marcelo, se você pensa que vou ter pena de você, está enganado. Eu te disse que você era infértil e você não acreditou. Nunca te enganei. Você se enganou. Você tem razão, Renata. Mas vamos começar tudo de novo. Ah, Renata. Marcelo olhou para a ex-esposa com um olhar suplicante. Renata colocou uma xícara de chá e um prato de bolos na frente dele. Marcelo, você comprou o carro novo para o qual estava juntando dinheiro? Marcelo sorriu com pena. Não. Gastei dinheiro com a Lídia. Afinal, ela está grávida. Comprei presentes para ela. Gastei muito com comida. Comprei um bilhete para te ver com o meu último dinheiro. Renata suspirou. Bem, entendi. E como você me encontrou? Afinal, você nem mencionou o nome da vila. Marcelo respondeu. Então você recebeu uma carta do cartório. Lá diz que você recebeu uma herança e tudo está listado. Casa, carro, dinheiro. Então pensei que não tinha te tratado muito bem. Afinal, morávamos juntos de forma amigável, sem brigas, sem ofensas mútuas. Renata riu baixinho. Senhor, o que eu gosto em você é que você não consegue mentir.
mas não há lugar para você nos meus planos para o futuro. Bateram à porta e Renata percebeu-se horrorizada que estivera conversando com o ex-marido. Já eram 7 da noite e Arthur havia chegado. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Abriu a porta com firmeza. Na soleira, com um grande buquê de flores e um sorriso radiante, Arthur ficou parado ali. "Estou na hora?" perguntou cruzando a soleira da casa. Então seu olhar se deteve nos sapatos e no casaco masculinos no corredor. Seu rosto ficou sombrio. "Entre", convidou Renata. "Vamos para a cozinha, vou te apresentar ao meu ex-marido. Ele terminará o chá e irá para casa. E você e eu conversaremos." Mas antes que Arthur pudesse tirar os sapatos, Marcelo apareceu no corredor. Mediu Arthur com um olhar de ódio e riu alto. "Renata, foi este que você encontrou em vez de mim? Você está louca. Olha só a cara dele. Isso é um típico interesseiro. Não se preocupe, ele descobriu sobre sua herança e decidiu te seduzir." Arthur olhou para Marcelo perplexo. Renata também ficou muito surpresa. Não esperava algo assim dele. "Marcelo, está na hora de você ir", disse Renata, pegando rapidamente o casaco do ex-marido no cabide. Marcelo olhou para Renata com preocupação. "Renata, mas eu te disse que gastei meu último dinheiro na viagem até você. Não tenho nada para voltar para casa." Renata entrou no quarto, saiu com uma carteira e começou a contar o dinheiro. "Só um segundo", interveio Arthur. "Sem dinheiro, ele vai embora do mesmo jeito que chegou." Caminhou até Marcelo com passos firmes, jogou o casaco sobre os ombros e o empurrou em direção à porta. Marcelo não ousou mudar de assunto. Saiu, batendo a porta com força. "E se ele realmente não tiver dinheiro nenhum?" Renata estava com medo. "Está frio lá fora, ele vai congelar." Arthur disse asperamente: "Renata, seu ex não parece nada idiota. Não se preocupe com ele. Seu convite para os bolos ainda está de pé?" Renata sorriu timidamente e acenou com a cabeça. Nada restava de seu humor anterior. Marcelo arruinou uma noite que prometia ser maravilhosa e cheia de possibilidades. Arthur sentiu isso. "Renata, Marcelo te chateou muito? Você se arrepende de ter terminado com ele?" Renata respondeu apressadamente. "Não, o que você está dizendo? Eu realmente precisava te contar algo importante, mas fiquei nervosa por causa do marido." De repente começou a chorar. A empolgação que sentira durante todo o dia, enquanto se preparava para o encontro com Arthur e pensava no que diria, acabou por lhe cobrar seu preço. E o inesperado e desagradável encontro com Marcelo. As reservas de força emocional da mulher estavam esgotadas. "Renata, o que houve?" Arthur se aproximou dela. "Se você estiver cansada, conversamos depois, mas agora você precisa se acalmar." Renata disse com firmeza, enxugando as lágrimas. "De jeito nenhum. Meu coração não vai aguentar mais uma vez. Hoje é hoje." Reuniu coragem e disse sem rodeios o que queria contar. Sua voz vacilou, mas continuou. "Eu queria te dizer que te amo e que também amo muito seu filho." Arthur a abraçou carinhosamente e a apertou contra si. "Eu também te amo. Se você não se importa de todos morarmos juntos, Luizinho e eu seríamos felizes. Ele não conhece a mãe, mas já me disse várias vezes que queria que você fosse a mãe dele." Renata ficou muito feliz. Realmente queria ser mãe, mas também tinha medo. Pensou, e se não conseguir lidar com a situação, de repente faz algo errado. Arthur parecia ler seus pensamentos. "Luizinho é um garoto maravilhoso. Você vai se sentir à vontade com ele. E ele também quer ter um irmão ou irmã. Melhor ainda, os dois." Renata riu. "O desejo da criança é lei para os pais", disse ela, "e minhas tortas já esfriaram há muito tempo." Entraram na sala rindo, acenderam velas, apagaram as luzes e conversaram por um longo tempo sobre o futuro. Um mês depois, o casal se casou. Imediatamente, começaram a morar na casa de Arthur. Levaram Luizinho para lá e fizeram o possível para realizar seu desejo de não ser filho único da família. Portanto, 2 meses após o casamento, anunciaram ao menino que em breve teria um irmão ou irmã. E 2 anos depois,
Renata abriu o último envelope que estava no fundo da caixa. Dentro havia um colar incrivelmente bonito e caro, e também um bilhete escrito pela mão da tia Helena. Eu sabia que você ficaria feliz. Este é o meu presente para o seu casamento. E embora o presente tenha chegado um pouco atrasado, Renata ficou muito feliz em vê-lo. Segurou o colar nas mãos, sentindo o peso do amor e da sabedoria da tia, que mesmo depois de partir, continuou cuidando dela. Renata olhou pela janela e viu Arthur brincando no quintal com Luizinho e a pequena Helena, que tinha acabado de fazer 1 ano. O sol da tarde iluminava o jardim e ela sentiu uma gratidão imensa pela vida que agora tinha. A tia Helena estava certa. Ela merecia ser feliz, merecia ser amada e agora, finalmente, conhecia o verdadeiro significado dessas palavras. A casa, que parecia ser apenas um barraco velho aos olhos de Marcelo, havia se revelado não apenas uma propriedade valiosa, mas o portal para uma vida nova e completa. Renata tocou o colar que agora usava no pescoço e sussurrou: "Obrigada, tia Helena, por tudo." Arthur olhou para a janela e acenou para ela, o sorriso iluminando seu rosto. Renata acenou de volta, o coração transbordando de amor. Sim, a vida tinha seus caminhos misteriosos. E às vezes, quando uma porta se fecha, o universo abre não apenas uma janela, mas uma casa inteira cheia de amor, respeito e verdadeira felicidade. Se você gostou desta história, a próxima, que já está aparecendo na tela, também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta história. Foi a sabedoria da tia Helena? A transformação de Renata? Ou o amor verdadeiro que ela encontrou quando menos esperava? Sua opinião é muito importante para nós. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.